Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu sou engenheiro civil e hoje eu estou aqui com o Maurício, também engenheiro civil, e ele vai contar pra gente um pouco da sua história, né, da caminhada que ele tem feito como engenheiro. Oi, Júlio, é um prazer estar aqui com você. Sabe? Você é um profissional que está começando a carreira agora, mas nós já temos alguma experiência. Sabe? Então, nossa vida profissional começou há algum tempo e nesse tempo todo foi de muita luta, muito trabalho e acredito com bastante sucesso também. E começou de uma maneira bastante complicada, porque sou de uma família de humilde, né, de muitos irmãos, e passamos por muita dificuldade para chegar a formar engenharia, principalmente na época onde existiam somente duas faculdades, né? Na época era PUC e UFMG, sabe? Ou uma ou outra, sabe? Eu não tinha outra alternativa, era o UFMG. E para passar no UFMG na época era muito difícil, tinha que estudar muito. Então, sem os recursos, né, foi necessário a gente ter que batalhar e estudar muito, mas felizmente conseguimos passar bem colocados na Federal na época, né? No primeiro vestibular. E durante todo o curso, né, fomos sempre, nunca tivemos uma dependência, não repetimos nenhuma matéria, passamos sempre com notas muito boas notas, e formamos no tempo exato. E quando formei, na época muito diferente de hoje, na época do milagre econômico do Brasil, então tinha muitas oportunidades de emprego. Diferente da realidade. E diferente da realidade de hoje. Então tinha várias oportunidades de emprego que eu poderia escolher. E eu escolhi trabalhar na Cosipa, lá em Cubatão, lá em Santos, perto de Santos, Companhia Siderúrgica Paulista. E trabalhamos durante 4 anos lá e subimos bastante de cargo, tivemos várias posições. Você começou lá como engenheiro júnior? Como engenheiro, não tinha, na época não existia nem engenheiro júnior, porque na época você começava já trabalhando direto, como se você tivesse experiência. E realmente tinha algumas experiências de obras, tinha alguma coisa. Você estágio antes? Não, sem estágio? Sem estágio na época, mas nós conhecíamos a profissão, porque meus avós são todos construtores, minha família sempre construtores, então alguma coisa, alguma noção de construção a gente sempre tinha. Não daquele tipo de obra, né? Porque era obra pesada, obra de grandes equipamentos, de grandes fundações, então era muito diferente de hoje, mas já conhecíamos de leitura, de observar, não temos também a facilidade, não tínhamos a facilidade até hoje da internet, né? Na época não existia internet, né? E hoje também tem muita ferramenta, né? Muito software. Exatamente, hoje tem muita ferramenta hoje que você pode estar atualizando, conhecendo as coisas, mas o mundo hoje é um mundo bastante diferente, né? E facilita isso. Naquela época não tínhamos isso. Mas independente disso, eu acredito que tivemos uma carreira bastante vitoriosa na Cosipa. E depois de lá, voltei para Belo Horizonte, onde me casei. Fui trabalhar numa empresa de construção de edificações e logo em seguida fui trabalhar numa empresa de consultoria, na EPC. E por lá trabalhei durante 17 anos. E comecei na Sominas, né? Depois passei para a Siderúrgica de Tubarão, lá em Vitória. Depois fui ser gerente de projeto e trabalhei como gerente de projeto da EPC durante muitos anos. E tive vários trabalhos, muitos trabalhos interessantes, né? E, inclusive um na Albras, né, lá no Pará, onde fui preparar um material de licitação que foi bastante elogiado na época. E depois disso fomos trabalhar por conta própria em Belo Horizonte, construímos vários edifícios, né, vários prédios, como autônomo, trabalhando como projetista estrutural também, e prestando consultoria para empresas. Eu prestava muita consultoria para empresas de grandes obras, como tinha que fazer o planejamento das obras, como que executava. Então prestamos muito serviço nessa área. Essa vasta experiência que já tinha no mercado, passou a dar consultoria. Exatamente. Você trabalhou como professor também? Certo. Como professor foi somente na época da escola, quando eu era estudante de engenharia, né, para me custear meus estudos, né, para poder me manter, eu dava aula tanto no ginásio, quanto no científico, quanto em cursinho de vestibular, né. No cursinho de vestibular eu dava aula só de trigonometria, que era uma matéria difícil de ser ensinada na época, né, eu tinha uma facilidade maior de ensinar, então eu ensinava muita trigonometria nos cursinhos de vestibulares, sabe. E depois disso eu trabalhei muito tempo em construção de prédios, edificações, tudo, e hoje em consultoria, em perícias, trabalhei muito nessa área. E a partir do ano de 1999 começamos a nossa participação no Conselho. Né? Também no Conselho? Minha participação no Conselho foi porque meu irmão Marcelo, né, na época ele era presidente do IMEC, né, Instituto Mineiro de Engenharia Civil, me convidou para participar do IMEC. E naquele mesmo ano me colocaram como presidente.
Em 99, houve a eleição do CREA, a primeira eleição do CREA, e nós participamos na época. E como presidente do IMEC na época, nós convidamos outros diretores para fazer uma lista de propostas, de coisas que nós gostaríamos de mudar no Conselho naquela época. E essas propostas foram que revolucionaram o sistema na época. E revoluciona até hoje, porque antigamente os conselhos eram formados somente dos conselheiros, né? Igual é o conselho hoje de medicina, os outros conselhos, só os conselheiros que participam do conselho. E o CREA era a mesma coisa, não tinha participação das entidades de classe, dos inspetores, né? Era somente os conselheiros que participavam aqui. Então nós sugerimos a criação do colégio de entidades e do colégio de inspetores, para poder trazer essas pessoas, para poder discutir os assuntos, os problemas, a temática do CREA, para poder estar fazendo essa grande mudança. E isso causou uma grande mudança, não só no CREA de Minas, mas em todo o Brasil, porque esse modelo foi criado no Brasil inteiro. Virou referência. Referência. E isso deu uma oxigenada no sistema, uma melhorada muito grande no sistema, porque ele passou a ser um conselho de mais profissionais, de mais visões, de mais contribuições. Então foi uma grande mudança que aconteceu. E também sugerimos a criação do CREA Júnior, né? No CREA Júnior também foi sugestão nossa da época, que foi uma grande mudança. Então nós começamos a sugerir mudanças no Conselho desde aquela primeira época, né? Então, e hoje, né, e depois participei aqui, criamos a Federação das Associações, que congregou os engenheiros, e desde essa época nós temos participado das eleições do sistema, de contribuído com muitas coisas no Conselho, né? E uma das grandes contribuições que eu tenho orgulho, né, é a respeito do sistema de fiscalização do CREA, sabe? Que ainda também não está completamente implementado, mas... Esse sistema hoje, explica pra gente. Porque a fiscalização é um trabalho que ninguém gosta de sofrer a fiscalização, né? Principalmente do Conselho, onde que a fiscalização não é clara para o profissional. Não existe um procedimento claro. Se você pegar hoje 10 fiscais e mandar fiscalizar uma coisa, a mesma coisa, você vai ter 10 fiscalizações diferentes, porque não existe uma padronização. Não tem uma padronização. Cada fiscal entende a legislação de uma maneira, cada um vê a sua forma de entender e fala isso para o empreendedor. Então gera grande dúvida. Quem que fiscaliza? Quem fiscaliza são os fiscais do CREA. Os fiscais são engenheiros? Eles são técnicos e engenheiros também. Mas são, por exemplo, quando é técnico, ele só tem uma visão de uma determinada área, não tem visão de outras áreas. Aí nós sugerimos uma mudança, né? Que está sendo implementada, que é fiscalização por tipo de empreendimento. Como que funciona isso? Cada empreendimento tem um checklist de obrigações de todos os participantes. Lá fala qual que é a obrigação do conselho, qual que é a obrigação do empreendedor, qual que é a obrigação do profissional, né? Para que serve a ART, né? Quais são todas as atividades de engenharia que tem naquele empreendimento, quais os profissionais que podem atuar naquele empreendimento. Então fica tudo às claras para o profissional, fica tudo às claras para o empreendedor. Então fica muito claro para ele poder entender como que funcionam essas coisas e para de gerar as dúvidas, o diversos tipos de interpretação. Então o empreendedor, quando vai fazer qualquer tipo de empreendimento, tanto faz ser um agronegócio, uma construção ou indústria, ele só fazer a checagem desses itens e saber quais os projetos que ele precisa de contratar, qual o profissional que ele tem que contratar, certo? Então fica fácil para o empreendedor ele poder ficar legal perante a lei, ter um processo legal. Fica fácil para o profissional na hora dele vender o trabalho dele, porque ele só mostrar para o empreendedor, você tem que fazer esse projeto, mas esse projeto. Então você fica fácil para ele vender o trabalho dele. Vai ficar mais caro, vai ficar bem mais muito mais caro, mais transparente para o profissional. E esse trabalho não está concluído ainda, precisa de ser complementado. Inclusive, colocar de outras formas de visualização, que as ferramentas hoje são fundamentais. E o CREA, então, essa foi a nossa função durante esse tempo todo, sabe? Então, dentre as mudanças que são necessárias ser feitas, essa é uma que chega a ser prioridade para poder facilitar a vida
tanto de quem vai construir, como também de quem vai fazer a fiscalização. Exatamente, facilita tudo, sabe? Facilita muito, porque hoje ninguém gosta de ser fiscalizado. E todo mundo quer ter a oportunidade de estar legal, de estar obedecendo a legislação, de não ter problema com a legislação. Isso faz parte hoje. Hoje o profissional que não quer ter problemas na vida profissional dele, ele tem que seguir a legislação. E da maneira que está, ele não tem nem jeito, se ele quiser seguir a legislação, ele tem condição de fazer, porque não sabe o que tem que fazer. Certo? É com esse tipo de material, com esse novo manual, ele tem condição de saber o que ele precisa fazer para ele estar legal e não ter nenhum problema na vida profissional dele. O empreendedor também vai estar respeitando a legislação, porque a responsabilidade dos empreendedores são muito grandes. Ele tem uma responsabilidade civil perante o empreendimento dele. Né? Então, se ele não atender a legislação, ele pode ser taxado com qualquer multa, qualquer tipo de procedimento legal. Sim. Maurício, você trabalha hoje na Mútua. Mútua, sou diretor-geral da Mútua. Tá. A Mútua ela fica aqui dentro do prédio do CREA. Qual que é a visão hoje que o profissional tem com relação ao CREA? Qual a visão dele? É porque é muito comum as pessoas às vezes falarem assim, o CREA, ele... Já falando da forma direta, ele só serve para tomar no dinheiro. Ah, não, só serve para tomar no dinheiro. Tá. Mas o que pode ser feito? O que o CREA faz? Qual o apoio que o CREA dá para o profissional? Qual o respaldo que ele dá? Quais benefícios? O que o CREA faz para o profissional atualmente? Hoje o CREA funciona como um cartório, uma espécie de um cartório, somente para registro, mais nada. Então, ele não tem outra função além disso. E é a função legal que ele está na legislação, que é uma visão da época, na necessidade da época da ditadura, quando foi criado. Mas hoje, o CREA, para o profissional, ele não tem uma função muito específica. E também não existe uma divulgação de qual que é o papel do CREA para o profissional. Sabe? Então, são dois aspectos que nós temos que abordar. Como que o CREA, então, pode ajudar o profissional? Então, não só o CREA, mas todos os conselhos profissionais existe a mesma reclamação, tanto na OAB quanto na medicina, odontologia. Todos os conselhos reclamam que os conselhos só arrecadam, gastam o dinheiro da maneira que devem gastar, como devem achar, e não prestam nenhum benefício ao profissional. Gastar dinheiro. Essas contas, elas são expostas para o profissional que quiser chegar e falar, eu quero ver, por exemplo, se fazer um comparativo aqui com um prédio. Você chega num prédio, aí tem ali, né, toda a planilha de orçamentário ali, e o síndico, ele expõe todos os custos, todos os gastos, no caso com o condomínio. No caso o CREA, se o profissional quiser saber quais são os valores, aonde que está sendo empregado todo esse dinheiro que é arrecadado, o CREA apresenta. Hoje o portal da transparência, né, tem que ser transparente, tem que mostrar todos esses gastos. Sabe? Isso tem que ser divulgado para a sociedade. Então isso hoje é importante. Toda organização hoje, pública ou privada, né, tem que ser transparente para a sociedade. Então isso lá mostra, sabe? Só que o profissional não vê esses benefícios, não sente, isso não chega no profissional. Por quê? Não chega por vários aspectos. Primeiro porque a mentalidade, o objetivo, a função do CREA continua a mesma e fazendo a mesma coisa desde sempre. Ele não atualizou, não chegou ao profissional. E o mercado hoje, o profissional hoje, tem outras necessidades muito diferentes daquela época. Né? Então, se naquela época os conselhos atendiam, hoje não atende mais. Não atende tanto ao profissional, nem atende à sociedade. Então precisa ter uma grande mudança nesses conceitos, nessa visão, nesse processo. E principalmente precisa que o profissional venha participar do CREA. Sim. Venha participar. Então é muito importante ele começar a participar, porque é igual na política, o conselho é igual à política. Se você não participa da política, você vai ter que fazer o que os políticos decidem. Agora, se você participa da política, você vai ajudar a decidir. Então, é preciso que os profissionais venham para o conselho para ajudar a decidir. Então, a gente pode estar trazendo os profissionais para o conselho? O profissional, para vir para o conselho, primeiro precisa de um esclarecimento. Exatamente, para poder acabar com essa impressão de que é um cartório que está só para arrecadar. Então, precisa de... Então,
Então, para poder trazer o profissional, precisa de um grande trabalho, um grande trabalho. Primeiro, o profissional precisa entender que o CREA está mudando, que o CREA vai mudar, que a visão é outra, certo? Que o CREA vai gerar valor para ele, que o CREA vai gerar valor para o profissional, que o CREA vai fazer que eles tenham orgulho de ser um engenheiro, que seja um geógrafo, seja um agrônomo, seja um meteorologista, seja um geógrafo. Então o CREA precisa de fazer esse trabalho para poder trazer o profissional aqui para dentro. Ele precisa também, além disso, de gerar outros valores para o profissional, no sentido da capacitação profissional, no sentido de estar ajudando ele no mercado de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho é fundamental para qualquer profissional. O conselho hoje não se discute isso no sistema, e é um assunto fundamental, né? Essa saída do profissional da universidade para inserir no mercado de trabalho. Então o conselho não preocupa nada com esse passo que é fundamental na vida de qualquer profissional. Acho que é um dos passos mais difíceis. Então o conselho, ele tem que pegar o profissional, dar a mão dele quando ele estiver dentro da faculdade, dar a mão para ele, para poder fazer essa transição, pegar ele lá de dentro da faculdade para colocar no mercado de trabalho. Então esse é um papel do conselho e das entidades de classe. Elas precisam de fazer esse trabalho, e hoje isso não é feito. Então eu preciso de fazer uma metodologia, que é projetos, que vá fazer este trabalho. É um trabalho muito grande que tem que ser feito, entendeu? E esse trabalho precisa de uma conscientização de várias atividades, vários projetos que precisam ser desenvolvidos. Agora, não só nesse processo, mas como nós vivemos hoje pode-se dizer, uma grande panela, né? Tudo influi em todo mundo, sabe? Então o que influi? O profissional, para ele poder ter sucesso nele, é preciso do quê? É preciso da economia, do desenvolvimento. Então é preciso que essa roda comece a girar. E para essa roda girar, nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de lideranças, nós precisamos de empreendedores, precisamos das empresas, né? Precisamos das instituições de ensino formando profissionais adequados ao mercado de trabalho, certo? São muitas coisas que precisam ser feitas. E quem que tem que fazer essa roda girar tem que ser o conselho. O CREA precisa de assumir esta responsabilidade. A formação de liderança, a formação de líder, certo? De fazer essa transição, certo? Entre o estudante para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. O CREA precisa de atuar nesse processo, porque um país sem lideranças, porque essas profissões da engenharia, da agronomia, da geografia, da meteorologia, são profissões de desenvolvimento, da geração de riquezas. Então, se esses profissionais se tornarem lideranças na sociedade, nos seus locais, né, se tornarem empreendedores, então a chance de desenvolvimento da economia é muito grande. Então a economia começa a girar, não vai ficar mais centralizada no governo, porque hoje o Brasil, quando o governo para de investir, para a economia do país. Isso não pode acontecer. Nos países mais desenvolvidos não acontece isso. O Brasil tem um déficit de engenheiro. A população precisa de mais engenheiro do que o que tem no momento. Só que o que eu vejo hoje que as pessoas estão com medo? Eu vou formar, o mesmo aquele que já formou há mais tempo, vai ter mercado de trabalho para mim? Entendeu? As pessoas, elas têm esse medo quando elas estão estudando, e eu pego o profissional também que já está no mercado de trabalho, ele tá vivendo um momento, pelo menos nesse momento no Brasil, é meio que com a corda no pescoço, falando, nossa, será que eu vou continuar no meu emprego? Será que vai ter trabalho para mim? Então é muito importante, como eu falei, o Brasil tem um déficit profissional, né? A gente está buscando uma maneira de estar elevando o profissional ao ponto que ele pode se tornar um empreendedor, né? E está saindo desse momento de dificuldade, né? De escassez de emprego, e está gerando serviço. Isso também é muito importante a gente para fazer. O CREA, ele precisa de dar o apoio profissional para ele poder fazer essa transição de forma eficiente. Ele consiga gerar valor e consiga gerar serviço. E isso pode ser feito através do empreendedorismo, que às vezes na faculdade a pessoa não tem, né? Ele não sai de lá como empreendedor. Então o engenheiro, ele tem essa capacidade, né? Se tiver treinado, para ser um empreendedor.
Essa é realmente a realidade que nós temos hoje, sabe? A realidade é essa. Mas eu posso te dizer o seguinte: bons profissionais adequados ao mercado de trabalho, quando o profissional está adequado ao mercado de trabalho, não falta trabalho para esse, sabe? Falta trabalho para aquele que não está preparado para o mercado hoje do mercado de trabalho. E esse mercado, para o bom profissional, sempre vai existir. Como que o CREA vai preparar, vai ajudar o profissional a estar preparado para o mercado de trabalho? Esse é um trabalho que o CREA hoje não faz. Hoje são muitos aspectos que nós temos que considerar, sabe, Júlio? São muitos aspectos. Primeiro, nós temos uma conjuntura do nosso país. Uma conjuntura do nosso país. Porque nós não temos um projeto de país. Nós não temos um projeto de Estado, um projeto de município. Né? Hoje não existe planejamento para nada no nosso país. Não está se pensando qual vai ser o nosso Brasil daqui a 10, 20, 30 anos. Não está se pensando isso. Né? Você vê que hoje nós não temos desenvolvimento econômico, não temos nada. Você vê as estradas entupidas, cidades entupidas, não tem trânsito, não tem nada. Se tivesse um pouquinho de desenvolvimento, não haveria energia elétrica. Então, não é um país que pensa no futuro, que tem planejamento. Por quê? Porque falta engenharia todos esses escalões do governo. Não tem um planejamento. Porque se houvesse esse planejamento, já iria se começar a trabalhar hoje para poder se atingir aquilo nesse prazo definido. Então, esse é um grande aspecto. O outro aspecto é o aspecto da formação do profissional adequado ao mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje você tem as instituições de ensino aqui, as empresas aqui e o mercado aqui. E não existe, e o CREA aqui. Então ninguém conversa um com o outro. Não existe uma interação, sabe? E isso é uma coisa impensável no mundo de hoje. Porque nós somos uma coisa só. E temos que pensar como se fosse uma coisa só. Um exemplo. O que uma empresa precisa para poder se desenvolver? Ela precisa de bons profissionais, precisa de desenvolvimento, precisa de inovação. Isso mesmo? Sim. Isso que precisa a empresa, certo? O que precisa uma escola? Formar profissionais adequados ao mercado de trabalho. Como é que ela consegue formar um profissional adequado ao mercado de trabalho se ela não conversa com as empresas, se não conversa com o mercado? Não tem jeito, certo? E o CREA, o que o CREA faz para poder juntar essas pontas? Não faz nada, sabe? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar tudo, sabe? Fazer essa interação entre escola, empresa, CREA, profissional. Exatamente, temos que fazer isso aí. Isso é um papel do nosso conselho. Então, quando ele fizer essa união dessas pontas todas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter empresas que vão poder desenvolver melhor seus produtos com a ajuda das instituições de ensino, certo? As instituições de ensino vão ter uma interação com as empresas, vão poder formar melhores profissionais e mais adequados ao mercado de trabalho, entendeu? As empresas gerando mais produtos, melhores, mais inovação, vão gerar desenvolvimento. Gerando desenvolvimento, nós vamos gerar mais alunos que vão entrar nas escolas, entendeu? E vai gerar mais empregos, então você começa a mover toda a economia. Mas como você tem tudo separado, é diferente. E principalmente, temos que começar a influir no governo para fazer o quê? Para fazer um projeto de desenvolvimento do futuro. Para todas essas organizações estar pensando o que vai ser no futuro, qual o caminho que elas têm que seguir. Porque uma empresa, para ela poder pensar no futuro, ela não pensa sozinha, ela tem que pensar no país também. Onde que o país vai, para onde o caminho que ele vai seguir, para poder desenvolver produtos naquela área, para poder aproveitar as oportunidades do mercado. Então, é um trabalho muito grande. E esse trabalho quem tem que fazer, quem pode fazer, é somente o CREA. Então esse vai ser o CREA que queremos. E esse vai ser o CREA que nós queremos. Muito bom. Bom, pessoal, hoje eu estive aqui com o Maurício, num bate-papo muito agradável. O Maurício que tem contribuído muito com o desenvolvimento da nossa engenharia. Maurício, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu agradeço, sabe? E agradeço também a sua colaboração, essa vontade que você tem de estar ajudando a engenharia, porque nós precisamos realmente. A engenharia tem um papel muito grande no desenvolvimento do nosso país, sabe? Precisamos de fazer uma grande mudança realmente. Muito obrigado. Eu que agradeço.